Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Nath, Gatinha, Fábio, Yasmine, boa noite. Sejam muito bem-vindos para uma live hoje que será aí sensacional, imperdível, hein? Com o Dr. Ronaldo, nosso ex-PGT, né? Foi o último PGT por 4 anos, 2 mandatos aí. Ele vai dar uma palavrinha aí conosco sobre o contexto das crises no direito do trabalho. Então, muito importante, vamos chegando aí. Curtam aí, por favor, apertem aí o coraçãozinho, compartilhem com os amigos que podem se interessar em assistir essa live. Então, estou vendo que ele já chegou por aqui. Eu vou já tentar chamar aqui. Pronto, já deu. O Ronaldo já fez tudo pelo MPT, né? Já fez. Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Eu ia te apresentar aqui para o pessoal, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela participação nessa live de hoje, para a gente conversar um pouco aí sobre temas muito importantes aí para nós. E, né, então, para quem não conhece, o Ronaldo, ele foi o nosso PGT no MPT os últimos 4 anos, né? Já fez de tudo lá, né? Já foi procurador. Eu conheci o Ronaldo quando era secretário do concurso lá, né? No 15º concurso. E então é muita satisfação tê-lo aqui hoje. E é isso. Então, começar aqui, né? Queria te perguntar aí, para você contar um pouco para nós aí quais a sua visão sobre esse contexto, né, de crises econômicas e as reformas que a gente vem sofrendo nos últimos anos, desde a reforma trabalhista. Perdão, João, deu uma cortada. Cortou aqui, eu não ouvi a partir de perguntar. Ah, não, tá ótimo. Então, gostaria de saber aí de você quais são as suas visões aí, pela sua experiência, o que você vem sentindo aí a respeito das reformas, né? Desde a reforma trabalhista lá de 2017 até hoje, nesse contexto de crise econômica, o que você tem sentido, né, com o avanço aí dos anos? Tá bem. Primeiro, boa noite a todos que estão acompanhando. Boa noite, João Felipe, um grande amigo que eu tenho no Ministério Público do Trabalho. Para que eu possa fazer uma análise a partir da reforma trabalhista, eu peço licença para fazer um rápido retrospecto histórico que eu penso que explica muito do que está acontecendo agora. Com certeza. Historicamente, o direito do trabalho, e aí eu vou pegar, né, direito do trabalho só a partir da vigência da CLT para frente, né, de 43 até 64, a grande marca do direito do trabalho foi a conquista de direitos, a própria CLT e uma série de direitos que se seguiram, né, a CLT. A partir de 64, com a ruptura constitucional, a ruptura institucional, melhor dizendo, com o golpe militar, iniciou-se um período de completa paralisação de ganhos trabalhistas, né, e um período de início não tão forte como nós estamos experimentando hoje, né, mas um período de perdas, né, trabalhistas. Um exemplo claro disso era a chamada estabilidade decenal, né, a partir do 10º ano de trabalho, quando foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E é interessante que a gente não aprende com os erros, né? O brasileiro ele tem uma coisa que tem que ser estudada, como ele persiste em cometer os mesmos erros, principalmente na área dos direitos sociais, na área da sociologia.
naquela época, foi oferecido aos trabalhadores a possibilidade de optar, né, pelo sistema do FGTS ou pela estabilidade decenal. Eu trabalho desde 1983 e eu confesso que eu nunca vi alguém que tenha efetivamente optado. O meu primeiro emprego mesmo, eu lembro que eu recebi aquela papelada lá e no meio dos X, né, onde eu tinha que assinar, tinha lá a opção pelo FGTS. Com certeza. Bem, a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, o direito coletivo ganha uma força extraordinária no país, com a ascensão do movimento sindical. E esse crescimento, ele vai até o final dos anos 90, começo dos anos 2000. Hoje nós temos aí, até a transformação do movimento sindical em partidos políticos, partido até como Partido dos Trabalhadores, que chegou a ascender à presidência da República. Um período também marcado por conquistas, mas por muitas conquistas coletivas, né? Não por legislações, mas por acordos, convenções coletivas, né, que criaram, que aprimoraram a legislação trabalhista. A partir de então, o que ocorre? No final dos anos 90, se não me engano, 98, quando foi a primeira chamada impactante flexibilização no direito do trabalho, com a criação dos diversos tipos de contratos anômalos, contratos temporários de trabalho, aumentou-se a possibilidade desses contratos, etc. Nós começamos a ver o quê? A economia neoliberal tomando corpo no Brasil, e a economia, o neoliberalismo, ele parte do princípio do individualismo. O individualismo ele é fundamental ao neoliberalismo. Qualquer movimento coletivo ele causa um possível impacto, né, naqueles que são defensores nas pessoas não, na economia neoliberal. E para o efetivo fortalecimento, para que o neoliberalismo pudesse construir de maneira bastante eficaz no país, foi fundamental que nós passássemos por esse processo que começou, né, final de 2013, 2014, que foi de descrédito do sistema sindical. Uma campanha maciça de descrédito do sistema, de As ataques. instituições também, né? Até das instituições também. Com certeza. Qualquer instituição que não servisse ao propósito do neoliberalismo tinha que ser atacada, tinha que ser desacreditada. E aí entra a Justiça do Trabalho, entra o Ministério Público do Trabalho, entra a fiscalização do trabalho incorporada aí pelo Ministério do Trabalho. Né? Sim. E isso tudo resultou com a reforma trabalhista de 2017, a Lei 13.467. Que é interessante, porque a partir dali eu não me recordo de nenhum movimento para reforma ou de nenhuma reforma legislativa na área dos direitos sociais onde tenha havido sequer a consulta aos sindicatos. Os sindicatos eles passaram a ser totalmente alijados de qualquer discussão, né? E dentro do direito do trabalho. Eu não estou nem discutindo em questões sociais mais abertas. Um exemplo clássico, claro agora, todas essas medidas que foram tomadas
com relação a esse período da pandemia, Sim. né, na área de trabalho, né, a possibilidade, primeiro, se o governo tentou a suspensão por 4 meses, todos os contratos sem pagamento de absolutamente nada, depois fez uma proposta de R$ 200, alterado para 600. Né? Em nenhum momento, nenhum sindicato foi chamado para essa discussão, para dar ideia, para dar sugestão. E o único movimento que houve para se falar, espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o sindicato só para negociar essas reduções. Aliás, já está a possibilidade de redução salarial em situações de crise está prevista desde não, o sindicato não deve ser chamado, é acordo individual. Repetindo aquele erro lá de 1966, quando foi criado o FGTS, né, onde falou, não, é opção. Agora, numa pandemia, o trabalhador vai fazer um acordo com a empresa. Né? Qual trabalhador vai falar, não, eu não concordo com essa redução salarial. No meio de uma pandemia. Teve um dos votos até que o ministro usou como fundamento que até aquele momento já tinham milhões de acordos firmados, o que mostrava a vontade do trabalhador em assinar esses acordos. Né? É interessante essa visão que o Supremo está reverberando, o Supremo Tribunal Federal está reverberando, essa visão neoliberal, né? E como esse discurso tem sido imposto, né, nos brasileiros. Certa feita, eu estava voltando com a minha esposa de um restaurante, era mais ou menos 1h da manhã. Desculpa, eram 2h da manhã. E era uma moça, eu peguei um desses carros por aplicativo, era uma moça, eu pensei, ela falou primeiro, não, eu adoro esse sistema porque eu mesmo sou meu patrão, minha patroa. Né? Eu trabalho a hora que eu quero, a beleza, tudo. Falei, você está trabalhando a partir de que hora? Ela falou, de 1h. Eu falei, então você começou agora. Ela falou, não, desde 1h da manhã de ontem. Nossa. Eu falei, então você está trabalhando há 25 horas. Ela falou, é. A vontade que eu tive foi de mandar ela parar o carro e sair, porque eu fiquei com medo, né, dela dormir no volante. E ela me falou que trabalhava uma média de 14 horas por dia, todos os dias. E ainda fala, não, eu sou dona do meu nariz, eu trabalho na hora que eu quero. Então é interessante como essa massificação de uma propaganda, de um sistema político-econômico, incute nas pessoas que são as maiores vítimas desse sistema, que elas estão no caminho certo. E para isso foi fundamental esse trabalho de desacreditação. Eu acho que foi essa que dos sindicatos, das instituições de defesa dos trabalhadores. O Ministério do Trabalho, o Ministério secular, quase secular, foi extinto e não houve tanta repercussão. Sim. Eu me lembro que quando foi extinto, a época que eu era ainda procurador-geral do Trabalho, fui procurado pela mídia e os próprios repórteres, quando eu tentei defender a permanência do Ministério do Trabalho, eles me falavam, mas tem muita corrupção lá. Falei, bem, então a gente não vai corrigir a corrupção da instituição, a gente extingue a instituição. É uma coisa meio maluca, né? E nunca teve corrupção em outro ministério. A impressão era que toda a corrupção estava concentrada no Ministério do Trabalho. Né? Ministério da Economia, Ministério da Justiça, todos, Ministério da Integração Nacional. Aliás, ministérios com uma verba infinitamente maior do que o Ministério do Trabalho. O Ministério dos Transportes. Sim. Né? É um ministério que, historicamente, sempre teve muita corrupção. E a gente não corrige a corrupção extinguindo o Ministério.
mas sim colocando pessoas probas para administrar, né, mudando sistemas de controle. Aliás, sobre essa questão do controle, João, você me permite, hoje, tem Claro. pouco tempo, cerca de 2 horas, eu estava vendo um programa que falava sobre o aumento da informalidade, que esse é o grande problema do Brasil, a informalidade em excesso. Eu concordo. E qual é o caminho que vem sendo escolhido pelo governo, né, como uma viabilidade do trabalho? A informalidade. É. E como combater essa informalidade? Se é que há interesse em combater, porque eu confesso que eu já estou em dúvida se há esse interesse. Né? Como combater? Fiscalizando. Porque com a fiscalização, com instituições de controle fortes, né, como a Auditoria Fiscal do Trabalho, como o Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário Trabalhista, fortes, atuantes, né, nós teremos empresas competindo em igualdade. Eu sempre digo que o Ministério Público do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho e a Justiça do Trabalho são instituições fundamentais, essenciais para a própria economia, né, para os próprios empresários, pelo menos para os empresários de bem, Claro. né, os bem-intencionados. Eu não estou falando, obviamente, daqueles que têm lucros sistemáticos e, ao primeiro sinal da epidemia, demitem todos os seus empregados, né, para que possam se manter com aqueles lucros ali. Uma pergunta aqui que acabaram de colocar é se, na sua opinião, se o Covid-19 está sendo utilizado aí também para retirar direitos trabalhistas, né? Eu não tenho dúvida disso. Até recentemente, não caducou, porque o governo, faltando algumas horas para caducar, retirou a medida provisória 905. Sim. Né? Mas é interessante porque ela foi editada ainda no ano passado e o governo estava tentando, agora no mês de abril, forçar a sua aprovação sob o argumento de que ela era fundamental para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. A medida provisória foi uma medida de evidência do governo. A mãe de Iná, que deve trabalhar no governo. É uma coisa assim, todos os argumentos agora são voltados a essa questão da Covid-19. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa medida provisória 905, quando ela cria essa carteira, esse contrato verde-amarelo, né, ainda que temporário, ele nada mais faz do que abrir a oportunidade, abrir a brecha para que nós tenhamos, posteriormente, o contrato verde-amarelo permanente, e aí não só para os jovens, né, até 29 anos, como foi a ideia inicial, mas para todo e qualquer trabalhador. E essa sempre foi a intenção do governo, desde a época da campanha do presidente Jair Bolsonaro, sempre foi um dos pilares da sua campanha, né? Ele falava que existem duas portas, a da esquerda com direitos e sem emprego e a da direita com emprego e sem direitos. Como se houvesse, de fato, né, essa dicotomia, emprego e direito. Um não conseguisse conviver com o outro. Sim. Se nós olharmos em todo o mundo desenvolvido, e aí eu incluo também os Estados Unidos, porque as pessoas gostam muito de falar o que leem em manchetes de Facebook, de Twitter, Sim. sem se aprofundar, né? Então é muito comum as pessoas falarem: os Estados Unidos, ninguém tem direito a nada, nenhum trabalhador tem direito, pelo amor de Deus. Não? Quando algum amigo meu fala isso, não repete isso não, que é feio. Dá uma estudada, você vai ver que tem sim, e do começo do século passado.
né? A legislação lá é praticamente centenária trabalhista. E você tem, além da legislação federal, uma legislação estadual que varia muito, é muito forte, né? Tanto que tem até salário mínimo nos Estados Unidos. O salário mínimo, para mim, é a base primeira de um controle estatal sobre as relações de trabalho, onde se coloca um patamar mínimo de remuneração pelo esforço humano, né? Pela mão de obra humana, pela pessoa se doar para que o outro tenha lucro. E tem que ter lucro mesmo. O empresário tem que ter lucro. Isso faz parte do jogo. A gente vive no mundo capitalista. Não estou aqui defendendo que empresários não tenham lucro, não. Se nós não vivêssemos no mundo capitalista, a coisa seria diferente. E lá eles têm também o sindicalismo forte, né? Alguém colocou aqui também. E essa é uma diferença que mostra também o impacto do próprio direito do trabalho, né? Isso. E nos Estados Unidos, o sindicalismo vem sendo combatido de forma absolutamente raivosa até. Houve uma campanha, principalmente após o final dos anos 60, né, de descrédito também do sindicalismo, e isso levou ao que os grandes capitalistas, né, do mundo estão chamando de ponto de ruptura do capitalismo, que agora, com essa pandemia, a gente não sabe mais o que vai acontecer. Mas que é o quê? É quando o capitalismo ele leva a uma desigualdade social tão grande, né, onde aqueles que produzem, né, eles não têm mais para quem vender. Os pouquíssimos que concentram a renda, né, não conseguem crescer a sua renda. Por quê? Porque todos aqueles que consumiriam os seus produtos e serviços não têm mais o que consumir. Verdade. Não tem dinheiro para acessar esses serviços e esses produtos. Eles não pensam que eles precisam de um grande mercado de trabalhadores para consumir também, né? Para a economia girar, né? Exatamente. A gente vê isso lá no começo do século passado, quando teve o movimento do Ford. Ele falou, não, ele aumentou o salário dos trabalhadores. Falou, não, meus trabalhadores todos têm que conseguir comprar os carros que eu produzo. Hoje, já falam essa revisão histórica, né, do neoliberalismo, já diz que aquilo lá foi um golpe para ele tirar os sócios da empresa, né, que ele não queria aquilo, tudo. Mas o fato quanto menor a desigualdade social, quanto mais próxima as classes mais baixas com as classes mais altas, quanto maior a classe média, maior acesso aos produtos elas vão ter, aos serviços, e mais a economia vai gerar. Sim. A Austrália, a Suécia. As visões de mundo são muito diferentes. As visões socioeconômicas são muito diferentes. A gente não vê uma concentração tão grande de renda e um desprezo tão grande pelo trabalhador, como a gente, pelo menos até o início dessa pandemia, a gente não sabe como vai ser. O trabalhador é um esforço. Muitos trabalhadores falam, não, eu dou emprego. Peraí, ninguém dá nada. O trabalho, o emprego são fundamentais para que você tenha lucro. O trabalhador, as mãos do trabalhador, o suor do trabalhador é que vão moldar, é que vão fazer o seu lucro aparecer para que você possa usufruir dele, você possa produzir mais, você possa ter outras empresas, filiais, etc. Mas sem o trabalhador, sem a figura do trabalhador, isso não vai acontecer nunca. Isso ficou muito claro
agora nessa pandemia que nós vivemos. Eu penso que até a gente pode depois entrar nessa questão mais sociológica aí, de que mundo que nós vamos sair, né, nessa pandemia, se um mundo mais solidário ou não, tudo. Mas ficando por enquanto... Tem bastante gente perguntando disso aí. O que a gente pode esperar para daqui para frente? Não só em termos de legislação, se essa ruptura poderia ocasionar ou eventualmente uma melhoria no futuro também de direitos, um retorno, né, ao aumento de direitos. E outra coisa, a atuação do MPT diante disso tudo. Aí o pessoal está perguntando aqui. Bem, vamos lá. Deixa eu começar primeiro a falar um pouco do que eu penso que pode ocorrer na área dos direitos não, da área sociológica mesmo, a convivência humana. Depois eu pegar da área do direito do trabalho e tentar finalizar a pergunta com o Ministério Público do Trabalho. Bem, primeiro, eu penso que, infelizmente, o Brasil está perdendo uma oportunidade, assim, como há muito eu não via, de ser um país com um olhar mais solidário, né? Um pensamento maior de coletividade. As guerras e as pandemias, elas levam naturalmente a um sentimento de coletividade, um sentimento de união. E o raciocínio é muito simples. Eu só vou conseguir me defender e defender a minha família se eu defender a coletividade. Claro. Né? No caso, por exemplo, da pandemia. Não adianta eu ficar em casa, trancado, se eu obrigar a minha empregada doméstica, a diarista, a vir trabalhar todo dia em casa, pegar um ônibus lotado, porque ela vai ser contaminada e ela vai trazer o vírus para dentro da minha casa. Sim. Então, eu tenho que ter uma visão social de falar, não, você vai ficar em casa. Agora, é interessante, saiu uma pesquisa, acho que foi ontem ou anteontem, que 36% ou 39%, acho que 36% das diaristas que foram afastadas do trabalho estão sem receber. Sim. E o mais incrível, a grande maioria das classes A e B, que trabalhavam para as classes A e B. Nas classes C e D, é praticamente zero o percentual de empregadores que mandaram as suas diaristas ficarem em casa e não pagaram seus salários. Isso mostra um pouco do quanto a nossa elite ela não tem empatia. Né? É absolutamente impressionante. Bem, vamos lá, voltando um pouco. O momento, por ter uma pandemia, como na guerra, que eu estava fazendo também a comparação, né? Na guerra não adianta eu ficar com uma bazuca, uma metralhadora na janela da minha casa para me defender. A única forma de eu me defender é eu defender meu país. Claro. E esse sentimento de coletividade, ele está se perdendo. Né? Ele está... Eu não diria que ele está se perdendo, porque eu ainda sinto ele bastante forte. Mas ele está começando a ser mitigado, começando a ser combatido por uma coisa absurda, que é a ideologização do vírus. É impressionante. Nós temos um vírus comunista. Eu não sei nem se ele é vermelho, talvez seja. Os desenhos que eu vi, eu acho que ele era verde, se eu não me engano. Eu já vi uns desenhos vermelhos. É uma coisa tão absurda. Teorias da conspiração, não. O vírus foi feito pela China em laboratório, porque a China quer que todo mundo quebre e ela domine o mundo. Espera aí. A China é a maior credora do mundo. O último interesse que ela vai ter é que o mundo quebre.
Porque se o mundo quebrar, o mundo não vai poder pagar ela. Né? Se você é meu devedor, eu não vou querer que você quebre, porque senão eu vou sair no prejuízo. Quer dizer, é algo ilógico, sob o ponto de vista econômico, eu não vou dizer nem científico. A mutação de um vírus que a gente conhece aí desde os anos 60. Então, nós estamos perdendo, por essa ideologização do vírus, uma grande chance de unirmos o país ainda mais, de sairmos dessa pandemia com um sentimento total de união, um sentimento total de unidade mesmo, de um país onde nós vamos buscar a melhor solução, seja ela qual for. Né? E aí, entrando na área do direito do trabalho propriamente dito. Logo no início da pandemia, onde ficou muito clara essa necessidade dos trabalhadores para que as empresas se mantenham, uma empresa, se os trabalhadores não trabalharem nessa pandemia, as empresas vão quebrar. Ótimo, então pelo menos já está fora de discussão que os trabalhadores agora são fundamentais para que as empresas existam e tenham lucro. Então, já demos um passo. O grande passo, penso eu agora, é o quê? É nós buscarmos a atuação mais entrelaçada, com maior participação dos trabalhadores nas próprias empresas, na gestão das empresas. Esse movimento ele já vinha ocorrendo nos Estados Unidos. Nos estudiosos lá nos Estados Unidos, as empresas chamam essas empresas com maior participação dos trabalhadores, com um trabalho em parceria com os sindicatos dos trabalhadores, de high road companies. E essas empresas de freeway, né? Freeway é coisa antiga, né? Desculpa aí a minha idade, que os meus cabelos já não conseguem negar. Empresas de pista dupla, vamos dizer assim. Sim. Que são empresas que têm esse pensamento, né, de união com os trabalhadores, com os sindicatos, uma efetiva participação, e tem vários exemplos nos Estados Unidos de empresas que estão efetivamente com uma política de melhores salários, de maior participação nos lucros das empresas, de um conceito que hoje é fundamental, e aí eu posso falar daqui a pouco também dessa indústria 4.0, né? Essa nova revolução, a quarta revolução industrial que a gente começou a viver e que está sendo hiperacelerado agora com a pandemia. É um dos grandes impactos aí. Esse processo de aprendizado contínuo. Hoje, nos Estados Unidos, os conceitos de educação formal, com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, está sendo muito mitigado com o que eles chamam de continuous learning, né? Aquele aprendizado contínuo, onde as empresas vão sempre fornecendo aos trabalhadores, e os trabalhadores que quiserem subir nas empresas, que quiserem ter acesso aos melhores cargos, quiserem efetivamente fazer uma carreira na empresa, elas vão ter que entrar nesse processo. Essas empresas high road, elas estão hoje com uma lucratividade, uma produtividade muito interessante, tanto que algumas empresas, grandes empresas nos Estados Unidos, como, por exemplo, o Walmart,
que é o maior contratador do mundo, né? O Walmart, ele era considerado uma empresa de low road, ou seja, uma empresa que pagava salários, era sempre o salário mínimo do Estado, onde tinha aquela filial, sem qualquer benefício, sem absolutamente nada. O Walmart já está participando, o Walmart está partindo para uma política de high road system. Ele fez agora uma campanha de aumento salarial com todas as suas filiais. Houve um aumento significativo nos salários dos trabalhadores da empresa e está numa discussão, ou pelo menos estava até o início da pandemia, numa discussão de participação dos sindicalistas nos conselhos de administração da empresa. Quer dizer, as empresas estão conseguindo vislumbrar que a sensação de pertencimento dos trabalhadores é algo mais do que apenas motivador dos trabalhadores, para que produzam mais, para que prestem melhor trabalho, para que atendam melhor os seus clientes, etc. É um fator de enriquecimento das empresas, para aumentar a lucratividade das empresas. Então, isso é fundamental. É fundamental que nós consigamos fazer essa demonstração. Cuidar do seu trabalhador, dar a ele condições, dar a ele um sentimento de pertencimento às empresas, gera lucro, gera dinheiro para as empresas. E essa mensagem é muito importante que seja passada. E agora eu entro aí um pouco na questão do Ministério Público do Trabalho, efetivamente. O Ministério Público do Trabalho, desde 2017, ele vem iniciando um processo muito forte de trabalho na área de análise de dados. Nós criamos aí os observatórios digitais, como o Observatório do Trabalho Escravo, Saúde e Segurança no Trabalho, o de Trabalho Infantil, são, salvo engano, 5 observatórios. E esses observatórios, eles trazem respostas a perguntas que podem efetivamente ser analisadas com imparcialidade, ser analisadas sem preconceitos, sem uma visão porque normalmente as pessoas falam, empresário, falam, não, isso aqui é o Ministério do Trabalho que produziu, eu não vou nem olhar. Não, olhem. Por exemplo, nosso Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, ali nós provamos, por números, estatísticas oficiais. Os observatórios, todos eles partem de dados fornecidos pelo próprio governo federal. Nós mostramos ali que o cuidar da saúde e da segurança dos trabalhadores gera lucro para as empresas. Os números de absenteísmo, por exemplo, números de dias não trabalhados no Brasil, de 2012 para cá, se eu não me engano, é algo em torno de 500 mil de dias de trabalho perdido, onde as empresas vão remunerar o trabalhador em virtude de um acidente de trabalho, ele não vai poder trabalhar. Isso é custo para as empresas. É custo para o sistema de saúde. Se passar do 15º dia, é custo para o sistema previdenciário. Isso vai aumentar agora. Isso tende a aumentar agora nesse ano, né? Porque não, com certeza. O número de afastamentos, né? A gente vê aí a quantidade de hospitais que não fornecem máscara para os médicos, luva, né? Então, bom, a gente vê os hospitais aqui com um número de afastamento gigantesco, né?
A quantidade de afastamentos nessa área da saúde, particularmente, é algo assustador. E o mais assustador é nós constatarmos que o número de afastamentos na área da saúde, eles são grandes, eles assustam, principalmente porque obrigatoriamente eles são reportados. O nosso Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho mostra, por exemplo, algo completamente inesperado. O maior número de afastamentos por acidente do trabalho no Brasil não ocorre na construção civil, como a maioria pensa, mas ocorre aonde? No sistema hospitalar. E o motivo é muito simples. No sistema hospitalar, o índice de subnotificações é muito próximo de zero. A notificação de qualquer acidente de trabalho é algo muito, muito sério, muito firme na área do sistema hospitalar. Então, se a gente olhar que na área da saúde o afastamento ele é muito grande, principalmente nessa área agora, nessa situação de pandemia, eu fico imaginando, por exemplo, qual é o número de infectados, de pessoas afastadas, ou até pessoas que infectadas não se afastam, por exemplo, no sistema de aplicativos, trabalho por aplicativos. Que número nós teríamos de afastamento? Que número nós teríamos de assistência social, assistência securitária ou previdenciária, se nós tivéssemos efetivamente um controle dessas contaminações nesses trabalhadores? Esses estão se afastando sem nada, né? Agora, eu acho interessante pensar isso, né? Porque uma atividade como a atividade dos hospitais já é uma atividade que normalmente deveria ter os equipamentos de proteção todos que são exigidos hoje em dia, né? Porque é diferente uma empresa, vai dar um exemplo aqui, os Correios. Os funcionários dos Correios todos precisam estar com máscara. Não é uma coisa previsível, digamos, para eles, que eles precisariam ter a máscara, então eles precisam correr atrás, vai levar algum tempo até conseguirem, né? Agora, o hospital já era para ter, né? Como que a gente recebe aí informação de um monte de hospital que não tem máscara, não tem nada disso, né? E a questão dos aplicativos também é interessante que um dos aplicativos aqui de São Paulo, saiu uma matéria dizendo que eles já estavam constituindo um fundo de auxílio aos trabalhadores e tal. E aí, quando o MPT entrou com a ação para eles garantirem uma renda mínima para os afastados, a primeira coisa foi ajuizar o mandado de segurança para caçar liminar, né? Então, eles faziam a matéria dizendo que iam ajudar, que estavam ajudando, mas na hora que o judiciário realmente determinou que ajudassem, aí não, né? Eu estava um dia desses assistindo uma entrevista de um dos CEOs dessas empresas, eu não me lembro agora qual, de aplicativos, e ele fazendo esse discurso, né, não, nós estamos preocupados com nossos colaboradores. Aliás, é um nome que eu tenho, me dá urticária, é o tal do colaborador, né? Colaborador normalmente os empresários usam esse nome quando eles querem fraudar uma relação de emprego. Então, falando, colaborador, o que é? Bem, aí vocês vão ter que investigar o que é. Né? Porque às vezes nem ele sabe se é terceirizado, se é PJ, o que é. Eu estava vendo a entrevista do CEO dessa empresa e o que ele foi falando, né, desse fundo para ajudar. Tudo. E interessante, o fundo criado por essas empresas de aplicativos para resguardar, salvaguardar os restaurantes foi de 50 milhões de reais. Isso, E para os cerca de 5 milhões de trabalhadores que trabalham nessa área, 2 milhões. Deve ter sido no Então Greg já começa News, né? aí. É uma coisa assim, salta aos olhos. Né? E essa do Ministério do Trabalho foi muito sintomática, né? Ficou muito claro ali
o posicionamento das empresas. Não, eu vou defender, eu vou ajudar, mas da minha forma, do jeito que eu acho certo e da quantidade de dinheiro que eu acho certo. Que é qual? Aquela onde eu vou conseguir inserir meu nome na mídia. Passando por uma empresa responsável. Quando a gente sabe que não é. Se a empresa fosse realmente responsável, bastava ela falar: Ministério Público do Trabalho, o que você quer? Que eu forneça equipamento de proteção e que eu garanta a renda mínima para os contaminados. Basicamente, o que o Ministério Público do Trabalho pediu foi isso. Sim, exato. E nem isso as empresas quiseram garantir. É. O que elas falaram? Eu não estou nem aí para os trabalhadores se contaminarem e muito menos preocupado com os trabalhadores que já se contaminaram ou que venham a se contaminar. E também, se a gente for pensar, com a população como um todo, porque esses trabalhadores estão fazendo entrega em todos os condomínios aí, né? Os próprios que defendem esse tipo de situação não pensam que eles estão sendo contaminados cada vez que eles pedem aí a comida deles também, né? Com a chance de serem contagiados também. Exatamente. É algo estranho. Nós temos aqui no prédio onde eu moro um grupo de WhatsApp e eu coloquei a matéria dessa ação que o Ministério Público do Trabalho ajuizou, quando nós conseguimos ganhar a liminar. E eu fui repreendido por um outro morador, falando que era uma postagem política. Falei: me desculpa, mas não tem absolutamente nada de política. Eu achei que todos aqui estavam preocupados com os entregadores que têm vindo aqui o dia inteiro entregar produtos para nós mesmos. Isso aí diz respeito à nossa proteção. Sim. Se a pessoa que vem carregando um saco com uma comida, com seja o que for, né, para mim, se ela estiver contaminada, ela vai contaminar aquele saco a hora que eu pego. Tudo. Então, é um raciocínio muito primitivo, muito obscurantista você achar que não, defender o trabalhador, não, aí é coisa de comunista. Não, mas não, aí pensa na sua vida. Aí realmente entra naquilo, né, de que o vírus ele tem o cunho político, né? Essa ideologização do vírus. É algo interessante, porque até onde eu sei, basicamente Brasil e Estados Unidos que adotaram essa ideologia para o vírus. Né? Talvez tenha um ou outro país aí, mas eu confesso que eu desconheço. E nós temos que parar com isso. A crise é de saúde. O problema é saúde, é combater um vírus. Enquanto não tem uma cura, ou enquanto não tem uma vacina, o que nós temos que fazer? Adotar medidas que a ciência tenha comprovado que funcionam. Sim. E que a prática mostrou que funcionou na China, funcionou em alguns países da Europa. E em todos países mais alinhados, que têm um governo mais à esquerda ou mais à direita, houve o quê? Houve uma preocupação extrema com os trabalhadores, com a proteção dos trabalhadores, não só sob o ponto de vista da saúde, né, e dos riscos à própria vida dos trabalhadores, como também a manutenção das rendas desses trabalhadores. Porque a economia só vai gerar se houver dinheiro, claro, na mão das pessoas. O governo da Inglaterra, né, Inglaterra liberalista, né, desde a época da Thatcher, né, que adotou um liberalismo bem forte, pela primeira vez houve o quê? Houve o Estado botando a mão no bolso, complementando a renda dos trabalhadores. O próprio Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos, onde a gente ia imaginar que o governo dos Estados Unidos ia tirar dinheiro do orçamento para complementar a renda dos trabalhadores. Um dia eu vi uma matéria falando que eles iam complementar a renda de quem a família tem a renda inferior a $6 mil. Uma coisa assim, eu até regalei os olhos na hora que eu ouvi a notícia. E uma ajuda de $1.200.
A ajuda mínima, se eu salvo engano, era US$ 1.200. É, Quer dizer, a gente está falando aí, vamos colocar o dólar 5,50. Eu não, confesso que eu não sei quanto é que está hoje, ele é, sobe todos os dias. A 5,50, 1.200 deve estar o quê? 6 mil e pouquinho, né? Eu não sei fazer conta. é. Vamos botar R$ 6.000 aí. Sim, é. Claro, nós estamos falando dos Estados Unidos, com PIB infinitamente maior do Brasil, tudo, mas o que chama a atenção é que há uma preocupação, né, com a manutenção de uma renda para os trabalhadores. Uma consequência que eu penso que pode existir positiva, e eu espero que a gente consiga não também levar para essa ideologização de tudo. Tudo no país virou ideológico, tudo virou briga. Né? E é interessante porque não é discussão política. Né? Discussão política a gente tinha antigamente, quando a gente tinha Juscelino, o caso Lacerda, a gente tinha Ulisses Guimarães e, sei lá, Delfim Neto, alguém da direita aí, no próprio Supremo Tribunal, né, discussões, Moreira Alves, que era muito conservador, com outros ministros que eram menos conservadores, mais progressistas. Hoje não, a discussão não é. Aliás, nós temos hoje discussão no sentido chulo da palavra, né? Bate-boca, e não discussão política efetiva. E eu penso que se nós conseguirmos tocar o projeto de renda mínima, que é um projeto lá do, se eu não me engano, é o senador Eduardo Suplicy, Sim, é. que eu confesso que não sei nem quantos anos esse projeto estava parado, É. e hoje nós estamos vendo como todo o país, direita, esquerda, centro, todos estamos vendo como é importante garantir-se uma renda mínima aos trabalhadores. Ele deu uma entrevista esses dias falando: acho que finalmente eu vou conseguir ver a renda mínima ser implementada. Pois é, depois dele sair do Senado, já está É, como vereador já há algum tempo, né? Ele vai, talvez consiga ver a renda mínima implementada na é, área portuária, que é uma área que você sabe, eu trabalhei muito, sim. tenho uma paixão pela área do trabalho portuário. Desde 93, há a previsão de estabelecimento de renda mínima para os trabalhadores portuários. Sim. E nunca nós conseguimos implementar. Né? Desde a primeira modernização dos portos. Né? Sim. Tentávamos e nada. Talvez nós consigamos agora. Por quê? Porque nós estamos vendo agora, nessa situação de pandemia, que a renda mínima ela é uma garantidora da própria economia. Ela garante que a economia continue girando, que as pessoas continuem comprando alimentos, continuem comprando seus produtos, panela, o que for. Sim. Né? Ela continua girando o mercado, se não o mercado físico, o mercado virtual. E aí é uma discussão que a gente pode entrar também, É. que é a questão dessa aceleração dessa quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0. É. Não, mas acho que é bom a gente caminhar para o final, que já já o Instagram corta a gente aqui. Quando dá uma hora, acaba a live. Então, mas de qualquer forma, acho que foi muito bom aí. Acho que o pessoal gostou bastante. Só tivemos bons comentários aí, o pessoal agradecendo e elogiando. Então, eu também agradeço muito aí a sua participação. Acho que foi muito. Deu para a gente ter uma visão muito boa. Eu mesmo nunca tinha pensado nessa evolução, como as coisas vão evoluindo. E realmente a gente tem que tomar um cuidado com os próximos passos, né? O que nos espera, né? Mas então é isso. Agradeço muito a sua participação e espero que a gente possa ter mais um bate-papo assim outra vez também, que acho que ainda tem bastante coisa para falar, né? Com certeza. O assunto é o que não falta nesse momento. E torcer. Eu sou muito otimista, e mais que otimista, eu sou esperançoso. E eu tenho esperança que a gente consiga sair desse processo, dessa pandemia, com um país melhor, um país mais justo socialmente, um país onde a gente consiga enxergar o outro, se colocar na posição do outro, ou seja, um país mais empático, pessoas mais empáticas. Com certeza.
Tá ótimo, então. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, um abraço, sempre à disposição. Abraço, obrigado. Abraço. Tchau.